Olá para vocês que acompanham a Módulo FM, as redes sociais da Módulo FM. A gente começou e começa, né, na verdade, mais uma edição do nosso Café com Saúde. Hoje a gente tem o prazer de receber a Franciele Marques, que é psicóloga do CAPES. E quem vai apresentar a Franciele é o nosso titular do programa aqui, aquele que traz as melhores perguntas, porque ele abre uma caixa de perguntas no Instagram, é o doutor Leandro. Tudo bem, Leandro? Olá, Leide. Olá, internautas, ouvintes da Rádio Mais Feliz, né? Não deixe de falar isso. Hoje a gente vai falar de um tema muito sério, né? Nós estamos no mês Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção ao autoextermínio, ao suicídio e de auxílio à saúde mental. Nós estamos com a Franciele, ela que é psicóloga, trabalha no SUS, tem o seu consultório, lida com saúde mental. Ela é formada na UFO, na Universidade Federal de Uberlândia, e vem aqui esclarecer para a população de Patrocínio o que é o Setembro Amarelo, como a gente pode ajudar as pessoas que estão em sofrimento, né, com algum problema na parte emocional. Mas antes disso, eu queria comentar que nós estamos começando um programa com um cafezinho maravilhoso. Pode falar sobre o café, Leandro. Porque café com saúde tem que ter café. O café do Ney, né? Esse café gostoso, acessível, né? 2 pacotes de café, R$100, não é, Leide? Isso mesmo, né? 2 quilos, né? 2 quilos de café. Isso, porque a gente às vezes pensa que é de 250 gramas, você pode comprar 1 quilo por R$50. Somente o café do Ney, que entrega em toda a cidade, traz essa possibilidade para você, gente, porque o café, ele disparou, né, Leandro? O preço do café disparou, mas o Ney, ele tem esse compromisso de manter 1 quilo de café por R$50. E só para lembrar para vocês aqui, o telefone para você pedir o seu café é o 934-99719-1606. E a gente também está com a Farmácia Nacional. É uma família aqui de Patrocínio, que tem esse grupo que atende toda a região. A gente tem orgulho de falar na Farmácia Nacional. Ela é originária de Patrocínio. E a Farmácia Nacional tem um aplicativo, gente. Eu tô aqui com o celular na mão, que já tô olhando para o aplicativo da Farmácia Nacional, que você pode fazer o seu pedido, você pode ligar também para a Farmácia Nacional e ter o seu medicamento, seu produto de beleza, enfim. A Farmácia Nacional é de qualidade e é de Patrocínio. E a gente tem também, Leandro, o Laboratório Biovida. Laboratório Biovida, né? Cuidando aí também da sua saúde, né? Exames com qualidade, um acolhimento, né? Você vai no laboratório, você é bem atendido, as meninas da coleta com muita experiência, com uma lida com as crianças também bem interessante, né? Eles estão construindo agora um espaço Kids. É um laboratório já tradicional aqui em Patrocínio, com exames de muita qualidade, Leide. E lida também bem com os adultos que têm medo de agulha. Tipo assim, essa que vos fala, entendeu? Eles lidam bem com a gente, são super generosos e técnicos, né? Porque Muito. assim, nem dói, você vai tirar o sangue lá, não fica mancha depois, não fica nada. Fora que tem um lanchinho depois gostoso, né? Nem ia mencionar, não, ainda bem que você mencionou. O Laboratório Biovida tem um super lanche, depois que você vai lá, faz a sua coleta de sangue e manda, por exemplo, para o doutor Leandro fazer as suas análises, né, Leandro? Exatamente. É isso aí, gente. E aí, vamos começar, doutora? A gente vai chamar, porque também tá na área da saúde, Sim. né? A Franciele Marques, é um prazer recebê-la. Seja muito bem-vinda aqui ao Café com Saúde. E muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Bom dia, Leide, bom dia, Leandro, bom dia, ouvintes. É um prazer para mim estar aqui hoje falando sobre esse tema que eu considero tão importante, né? E que, assim, a gente vem conseguindo desmistificar cada vez mais, né? Então, eu só tenho a agradecer a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. E eu acho que, assim, enquanto psicóloga, para mim, é muito importante a gente conseguir disseminar informações corretas sobre um tema tão importante, porque o nosso objetivo é justamente desestigmatizar o Setembro Amarelo, né? Essa campanha tão importante, porque ainda tem muitas informações incorretas, né? Eu acho que, assim, esse tipo de programa, ele vem a contribuir muito para a população, para a gente levar informação para as pessoas e para a gente explicar realmente como que funcionam essas campanhas, né? Para a gente, de fato, poder contribuir. Então, eu só tenho a agradecer também pelo convite. E você podia falar um pouco de você. O Leandro já introduziu aqui dizendo que você é psicóloga formada pela UFO e voltou a trabalhar em Patrocínio. Mas fala um pouco de você. Por que você escolheu essa área do CAPES? Certo. Eu sou formada há 18 anos pela UFO. E quando eu me formei, eu trabalhava na área organizacional, que é a parte de recursos humanos, né? Até que, por algumas questões, eu resolvi fazer o concurso da prefeitura e vim trabalhar na área da saúde, né? O que me levou a escolher psicologia foi uma questão pessoal, né? Eu acho que todo mundo escolhe mesmo por alguma questão pessoal, qualquer profissão, né?
E a psicologia em especial, ela entrou na minha vida porque eu tenho um irmão de 36 anos que ele é autista. E aí eu comecei a conhecer sobre isso na adolescência. E com 15 anos eu virei para minha mãe e falei assim: mãe, eu quero ser psicóloga. Meu irmão fazia terapia e aí eu acabei começando a conhecer um pouquinho sobre o trabalho do psicólogo e começou a me despertar muito interesse. E com 15 anos eu fiz essa escolha dentro do meu coração e até hoje estou aqui na área. Eu amo saúde pública. Na época que eu estava ainda na faculdade, eu fiz estágio no CAPS. Então, foi uma área que me chamou muita atenção, essa parte de saúde mental. E aí, eu entrei na prefeitura em 2011, trabalhei por 11 anos na atenção primária, nas unidades básicas de saúde, que o pessoal comumente chama de postinho, né? Em 2022, eu fui para o CEAI, que é o Centro Estadual de Atenção Especializada. Fiquei lá até o início desse ano e desde janeiro eu assumi a coordenação da RAPS. O que é a RAPS? É a Rede de Atenção Psicossocial, que é o trabalho da saúde mental, dos CAPs. Né? Aqui em Patrocínio nós temos 2 CAPs. Nós temos o CAPS 2, que trabalha com pacientes em crise de saúde mental, e nós temos o CAPS AD 3, que trabalha com dependência química e etilismo, né? Então, o CAPS AD 3 funciona 24 horas, o CAPS 2 funciona de segunda a sexta, de 7 às 17 horas. Então, eu acabei caindo nessa área, assim, como eu já gostava muito, né, eu tenho muito prazer em trabalhar com isso. Eu gosto de verdade. Saúde mental é uma coisa que sempre me fascinou, sempre me chamou a atenção. Eu acho que a gente precisa, sim, falar sobre isso, né? Então, assim, acho que resumidamente é isso, né? Me formei já há 18, quase 19 anos e gosto muito da minha profissão. Eu escolhi a profissão, de fato, por uma identificação mesmo. Você já alcançou a maioridade na profissão, né? 19 anos. Esse ano. Uma carinha jovem, né, Leide? Eu ia falar, começou criança, né? É uma carinha jovem, carinha boa, né? Doutora, e me conta uma coisa, aqui em Patrocínio, né, as pessoas que têm alguma questão de saúde mental, como que funciona a rede de atendimento, né, na rede pública? Então, por exemplo, eu tenho depressão, ou tenho transtorno de ansiedade, ou tenho qualquer questão de saúde mental, onde que a pessoa procura o primeiro atendimento? Como que funciona esse acolhimento? Certo. A gente fala que a unidade básica de saúde, ela é a porta de entrada para tudo, né? Então, é o local mais acessível para o usuário. Dentro das unidades básicas de saúde, nós temos psicólogos, nós temos atualmente 4 psicólogos dentro da rede. A gente espera, né, poder ampliar isso, mas hoje, dentro da atenção primária que a gente fala, nós temos 4 psicólogos que atendem em todas as unidades básicas de saúde, né? Então, num primeiro momento, se eu sinto essa necessidade, como eu vou fazer? Eu vou até a unidade básica de saúde, eu vou conversar com o meu enfermeiro. Se o enfermeiro sentir essa necessidade, às vezes de uma medicação, de uma avaliação um pouco mais cautelosa, ele vai passar para o médico poder fazer a avaliação dele. Se for o caso, nós temos psiquiatras na rede para poderem também dar esse suporte quando é necessário. E aí tem o psicólogo que atende dentro da unidade básica de saúde. Nós temos o trabalho tanto individual quanto coletivo. Esse trabalho coletivo, qual que é o objetivo dele? A gente sabe que muitas pessoas, elas ficam isoladas, elas ficam ali em casa, não tem uma rede de apoio. E o objetivo desses grupos é justamente construir essas redes de apoio, né? Diferente do que muita gente pensa que um grupo para a pessoa contar a vida dela na frente de outras pessoas, né? Na verdade, não é bem assim. Esse grupo é para a gente conseguir criar redes de apoio. Então, o primeiro passo é procurar a sua unidade básica de saúde. Mas às vezes a pessoa fica um pouco receosa, ou então ela está muito, num momento muito fragilizado, ela sente que está precisando de um apoio um pouco mais intensivo. Os CAPs também funcionam de portas abertas, também atendem demanda espontânea. Então, se a pessoa sentir que ela não está dando conta, que ela precisa de um suporte maior, ela pode procurar o CAPS, ela vai passar por um acolhimento e, a partir do acolhimento, vai ser proposto um plano terapêutico singular, que vai ser construído para aquela pessoa junto com ela é uma agente de construção desse plano, e aí esse acompanhamento vai ser realizado de acordo com a necessidade, né?
Doutora, a gente vê, doutora Franciele, psicóloga, né? A gente vê muito na internet as pessoas fazendo memes sobre o CAPS, né? Sobre o Centro de Atenção Psicossocial. Ah, isso aí é um caso de CAPS, né? Existe um preconceito muito grande com o CAPS. O que a gente pode falar para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, sobre o CAPS, né? Como que funciona o CAPS? Quais são os profissionais que estão lá para atender a população? Sim. E qual a importância do CAPS para a nossa saúde pública? Certo. Eu vejo muito isso, recebo muitos desses memes também, né? A internet é uma terra sem lei, então a gente vê muita coisa. É uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado mesmo, né? Porque isso cria uma imagem de que o CAPS é para aquela pessoa que está assim, né? Igual a gente comumente fala, é aquele louco, né? E não é bem por aí. O CAPS, ele serve para quê? Para a pessoa que está em sofrimento, né? A pessoa está ali, está percebendo que está em crise, precisa de um suporte. Qual que é a diferença do CAPS para uma unidade básica de saúde? O CAPS lida com momentos de crise e vai ter um tratamento mais intensivo, ou seja, um acompanhamento mais sistemático. Geralmente o atendimento psicológico ele é feito uma vez por semana, psicoterapia. Agora, quando a gente pensa no atendimento lá no CAPS, de acordo com a necessidade, pode ser que esse paciente ele vá lá 2 vezes na semana, ou dependendo da avaliação, pode ser proposto que ele vá todos os dias. O CAPS ele precisa ser entendido como um ponto de apoio para a crise de saúde mental. Ele é um pronto-socorro, doutora. É um pronto-socorro da saúde mental, assim, casos graves, momentos delicados, não é? Sim, do mesmo jeito que nós temos lá no CAPS paciente que tem esquizofrenia, paciente que tem transtorno bipolar, nós também temos pacientes que têm depressão, né? Então, assim, a depressão, ela é vista como uma coisa que, por muitas pessoas, é vista como frescura, né? Por outras pessoas, é falta de serviço. E não é bem por aí. A depressão é um sofrimento. É um transtorno que está descrito no manual, né? No nosso manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. E então ela deve ser considerada, sim, uma necessidade, né? Um transtorno que precisa de suporte. A gente tem casos leves de depressão, que às vezes a gente fala que esses casos mais leves, a pessoa está passando por um período mais delicado, ela se recolhe, né? Nesses casos, às vezes pode ser que a pessoa consiga lidar sozinha? Pode, mas se ela procura um acompanhamento, ela consegue desenvolver muito mais recursos para lidar com isso. Dentro do CAPS, né, você perguntou, doutor Leandro, como que funciona o trabalho, o que tem lá, quais os profissionais. Dentro do CAPS nós temos enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, técnicos de enfermagem, nós temos educador físico, é uma equipe multidisciplinar. Tem também instrutor de artesanato. Por quê? A pessoa ela precisa ter recursos, desenvolver recursos para lidar com momentos difíceis da vida. E às vezes a pessoa ali descobre alguma coisa que vai ajudá-la nesses momentos de crise, sem que necessariamente ela precise novamente passar por um acompanhamento, né? Então lá dentro do CAPS nós temos as oficinas conduzidas pela instrutora de artesanato, que a gente trabalha a arte-terapia. Nós temos também alguns grupos, a gente tem lá um jardim sensorial, que é para trabalhar essa parte também, né? Muito legal, um projeto da assistente social que foi implantado esse ano. Então, assim, a gente tem várias atividades, e essas atividades, nem todo mundo vai participar de todas, porque às vezes uma pessoa ali, ela não está precisando daquilo naquele momento, ela precisa de um outro tipo de suporte, e de acordo com a avaliação que é feita pela equipe, é importante falar que nós temos 2 médicos também, né? A gente tem um psiquiatra, que dá suporte no CAPS, no caso no CAPS 2, no CAPS AD nós temos 2 psiquiatras, e nós temos também uma médica clínica que está fazendo formação em psiquiatria também, né? Então, a gente tem ali um suporte médico todos os dias dentro dos CAPS. E aí, aqueles casos que a equipe percebe que precisa, eles vão acionar o profissional para que seja feita uma consulta, uma avaliação, inserida uma medicação de acordo com a necessidade.
Então, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado em relação a esses memes. Por quê? Porque a gente acaba deixando as pessoas acuadas. Às vezes a pessoa pensa ali, nossa, acho que eu estou precisando, eu vou lá no CAPS, eu preciso de ajuda. Aí recebe um meme desses. Ah, não, mas depois o que as pessoas vão falar se souberem que eu estou lá, né? Não, eu não vou. E aí a pessoa fica sofrendo. E esse sofrimento, que às vezes é uma coisinha relativamente pequena, se ele não é tratado, ele pode crescer. E aí a gente pode evoluir para quadros mais graves. Então a gente precisa ter muito cuidado, né, quanto a isso. Inclusive, Setembro Amarelo é o mês, né, de prevenção ao suicídio. Inclusive, a gente pode perder pessoas queridas e próximas, né, vítimas de uma complicação da depressão, do transtorno afetivo bipolar, ou da esquizofrenia, ou do consumo excessivo de álcool e de drogas, né, doutora? Sim, nós temos, a gente fala que assim, pessoas que têm algum tipo de transtorno mental, seja ela uma depressão, uma esquizofrenia, um transtorno bipolar, elas são mais propensas a desenvolverem ideação suicida, a ter tentativas de autoextermínio, né? Mas não necessariamente vai ser somente pessoas que estejam com esses quadros. A questão do uso da bebida alcoólica, do uso de substâncias psicoativas, né? Que infelizmente a gente sabe que tem aumentado muito. Então também são coisas que deixam a pessoa mais propensa. Às vezes a pessoa já tem ali uma ideação suicida, quando ela consome a bebida alcoólica, aquilo dá coragem que ela não tinha, né? Que até então ela não tinha para cometer aquele ato. E outra coisa muito importante da gente falar em relação a isso é que se uma pessoa já teve uma tentativa de autoextermínio, geralmente a gente fala que uma pessoa que ela tem a tentativa de autoextermínio, a gente precisa ter uma vigilância, a gente precisa dar um suporte para essa pessoa, porque pode ser que venha a ocorrer uma segunda tentativa, se ela não receber o tratamento adequado. Franciele Marques, psicóloga, após a pandemia, porque na pandemia eu ouvi muitos profissionais da área da saúde mental dizendo que o problema da saúde mental iria aumentar. Sim. E você percebeu isso depois da pandemia, que os problemas que vocês encontram lá no CAPS, eles aumentaram? Na verdade, durante a pandemia mesmo, a gente já observou esse aumento. Na época, eu estava na atenção primária, e o que eu observei? No início da pandemia, que deixou todo mundo muito assustado, com muito medo, era uma condição que ninguém tinha lidado antes, né? Uma coisa totalmente nova. Nós tivemos um aumento do número de casos de adultos, com crises de ansiedade, crise de pânico, e depois de algum tempo, como as pessoas tiveram que ficar isoladas, nós tivemos um aumento na procura de adolescentes. Deu ali uns 4, 5 meses depois da pandemia, eu observei nas UBS que eu atendia na época, um aumento muito grande do número de adolescentes com crises de ansiedade. Por quê? Na adolescência, a gente quer sair, a gente quer interagir, né? Nós adultos, nós temos mais recursos para lidar com uma situação de isolamento. Claro que assim, não tem como a gente falar que alguém saiu ileso dessa pandemia. É uma coisa impossível. Mas a gente sabe que nós temos um repertório maior para lidar do que um adolescente, né? Então, nós tivemos, sim, um aumento. O que eu acredito? Até 2019, as pessoas utilizavam outras coisas para fugir. Era como se estivesse jogando a sujeira ali debaixo do tapete. E na pandemia a gente ficou mais isolado. Então a gente viu esse tapete ali, a gente teve que tirar essa sujeira. Ou então essa sujeira foi saindo. E as pessoas começaram a olhar para coisas que estavam ali e que elas ficavam tentando fingir que não existiam. Então nós tivemos sim um aumento muito grande na procura por atendimento psicológico, nos casos de ansiedade, no uso de medicações, tanto ansiolíticas quanto antidepressivas, né? E eu achei interessante que em 2020 eu participei de um grupo com a Superintendência Regional de Saúde de Uberlândia, na coordenação de saúde mental. Participei de um grupo de pesquisa justamente sobre os impactos da pandemia na saúde mental, né? E nós fizemos uma pesquisa, foi dividido em grupos, e o meu grupo foi fazendo uma pesquisa sobre a saúde mental, o impacto da pandemia nos vários países, né?
E foi muito interessante, a gente teve um curso muito bom nesse momento da Fiocruz, que foi disponibilizado também de saúde mental e atenção psicossocial na Covid-19, foi um curso enriquecedor. Então a gente percebeu que não foi no Brasil, foi geral, que aumentou mesmo, todo, então. Aumentou, sim. Eu acho que mais por isso, eu acredito que mais porque as pessoas tiveram que olhar para coisas que elas estavam simplesmente ignorando. E na época da pandemia, né, eu sou meio suspeito para falar, porque eu trabalhei bastante com os casos, com as vítimas, né? Muito, né? A gente viu, por exemplo, o aumento dos divórcios, né? Porque as pessoas começaram a conviver mais dentro de casa. Os casos de depressão, de ansiedade, como a doutora falou. E o pós-pandemia também ficou muito marcado, né? Assim, pelos lutos, pelas perdas que a gente teve. Então, se você está em casa, está passando por um sofrimento, perdeu um familiar, né, vítima da Covid, se você ficou com alguma sequela, porque uma sequela emocional da Covid, é muito importante procurar ajuda, né? A gente tem, como a doutora disse, as UBSs, a gente tem o CAPS, e a gente também tem a rede suplementar. Existe uma rede aqui em Patrocínio, né? De psicólogos, terapeutas, né? Fisioterapeutas. Como a doutora disse, assim, o tratamento no CAPS, ele é biopsicossocial. Ela trabalha com o corpo, tem um clínico geral. Trabalha com a mente, tem o psicólogo, o psiquiatra, o assistente social, o enfermeiro. E trabalha também com a parte social, a terapia em grupo, a arte-terapia. Então é muito interessante esse trabalho, as pessoas não têm dimensão quando falam meme, isso aqui é pro CAPS, você é o caso de CAPS, você fugiu do CAPS. E, na verdade, o CAPS não é um local de internação, né? A gente passou por uma luta, né, doutora, a gente tirou uma luta, a gente teve a luta antimanicomial aqui no Brasil, né? E o CAPS, ele vem para substituir essas internações dos antigos manicômios. Compulsórias e extremamente maléficas para a saúde de muitas pessoas, né? Então é bom a gente desmistificar, é bom o nosso público saber, assim, desse trabalho que a doutora vem coordenando, mas com uma rede de profissionais maravilhosos. E falando nos profissionais, a gente estava falando nos bastidores que uma das suas preocupações foi com os profissionais de saúde. Sim. Conta um pouquinho do seu trabalho no acolhimento dessas pessoas que cuidam, né? Uhum. Quem que cuida de quem cuida? Precisa ser cuidado. Né? Exato. Conta pra gente um pouquinho do seu trabalho. Certo. É uma preocupação muito grande que eu tenho, porque como eu, na época da pandemia, por exemplo, eu trabalhava em locais diferentes, eu observava dinâmicas diferentes dentro de cada setor, dentro de cada unidade de saúde. Então, assim, eu falei, gente, as pessoas estão desgastadas, né? Não tem como a gente querer sugar até a última gota desses profissionais. Nós precisamos entender que se esses profissionais não forem cuidados, eles vão adoecer. E aí, quem que vai dar esse suporte na ausência deles, né? Então, não tem como a gente querer separar isso. A gente precisa muito de cuidar desse profissional. Eu acho interessante que quando eu cheguei nos CAPs, eu falei, nós precisamos ter saúde mental dentro da saúde mental, né? Porque o que eu vejo que é importante? A gente ter ali dentro das equipes um trabalho voltado para isso, para o cuidado desses profissionais. A gente precisa entender que eles são profissionais, mas eles são seres humanos, né? A gente não pode olhar para o profissional, o doutor Leandro está ali o tempo todo. Doutor Leandro, eu imagino quanto foi estressante esse período de pandemia. Mas por trás do doutor Leandro, existe o Leandro pessoa, que tem ali a família dele, que também sofreu, às vezes, de perder pessoas próximas pela Covid. Que é sensível. Que tem um olhar humano, né? Então, a gente sabe que, assim, não tem como a gente querer vestir um uniforme ali e deixar os nossos problemas em casa. Uma capa de herói, né? Ou de heroína. Não tem jeito. A gente não tem essa capa. A gente não tem, né? Nós não conseguimos separar. Eu acho interessante que eu me lembro de ver pesquisas falando sobre isso, que a gente não consegue, sobre o conceito do que é uma pessoa normal. Né? Eu me lembro que quando eu vi essa pesquisa me chamou muita atenção. Qual é o conceito de normalidade que eles trabalhavam nesse momento? Eu lembro dentro do dessa personagem, pesquisa. Eu sou normal. Só para aliviar para nós aqui.
Eu me lembro que quando eu vi essa pesquisa, o conceito de normalidade que eles trabalhavam era justamente pessoas que conseguiam separar o profissional do pessoal. Eu falei, gente, não existe. Pois é, É eu nunca dei conta. imbricado uma coisa na outra. E uma coisa que eu falo com meus pacientes, inclusive um abraço pro Josimar, meu psicólogo, viu? Que fez um trabalho excelente de acolhimento, me acolheu muito. Eu faço terapia semanalmente para lidar com essas Ótimo. emoções, doutora. Porque, assim, a gente vê pessoas queridas sofrendo, pacientes queridos sofrendo, famílias inteiras, assim, sofrendo. Eu tive perdas pessoais também na época da pandemia. Inclusive, eu gostaria de deixar um recado para os nossos ouvintes que a gente está enfrentando mais uma onda de Covid agora, com casos graves acontecendo. Então, você que está ouvindo a gente, né, que é do grupo de risco, ou você é idoso, né, E imunossuprimido, tem comorbidade. tem comorbidades, procure a unidade básica de saúde. A vacina é gratuita. Os idosos, eles devem receber vacinas contra a Covid a cada 6 meses. Isso é muito importante. Nós tivemos perdas essa semana aqui em Patrocínio. A gente teve óbito relacionado ao Covid. Então é muito importante que você que está gripado, use máscara, não saia para aglomerações, né? A gente está vivendo aí shows, né? Eventos sociais no Coletivos, pós, né? né? Coletivo, Eventos coletivos. no pós-pandemia, mas a gente está enfrentando um aumento do número de casos agora, né? E não é só Patrocínio, é no Brasil inteiro. Sim. Então é muito importante, você que está com a vacina atrasada, coloca a sua vacina em dia, proteja o seu idoso, proteja a sua criança, proteja a sua gestante, proteja quem você ama. A vacina é segura, né? Os pacientes me perguntam, doutor, o senhor é a favor da vacina? Sim, eu tô com 7 doses da vacina do Covid e ano que vem, no mês de maio, quando é o mês de eu tomar meu reforço, tomarei a 8ª dose. A vacina é segura e salva vidas, tá? Acho que esse é um recado muito importante. E gratuita, né, Leandro? E gratuita na unidade, como o trabalho da doutora, gratuito, né? Na unidade básica de saúde, ela coordena, né? Assim, ela entende a coordenação e no CAPS também, é gratuito, né? O SUS está aí, é um bem muito grande que a gente tem. Temos que cuidar muito do SUS de Patrocínio. Eu acho, Se ela está te ouvindo atentamente, fica à vontade para Sim. fazer suas considerações. eu acho muito, muito legal da gente enaltecer a saúde de Patrocínio, porque assim, eu conheço várias cidades, né? E aqui a gente tem uma estrutura de saúde muito boa. Nós somos privilegiados. A gente tem unidade de saúde com uma estrutura física adequada, com uma equipe de profissionais capacitada. Então, existe ainda muito, às vezes, muito preconceito, né? Em cima do SUS, porque a do SUS não é de qualidade, até inclusive em relação à vacina, não vou tomar, a gente sabe que existe muito preconceito, né? Esse movimento antivacina, o doutor Leandro vai saber falar disso melhor que eu, ele já é um movimento que existe nos Estados Unidos há muito tempo, né? E eu me lembro do pediatra do meu filho falar que o nosso calendário vacinal é um dos mais completos do mundo. Então, olha só que privilégio que a gente tem de poder ter esse calendário, essa cobertura vacinal tão ampla, tão boa, né? A vacina da Covid veio para poder somar a isso. E a gente sabe o quanto ela é importante, e ela é gratuita, é acessível, em todas as unidades básicas de saúde ela está disponível, na policlínica. Então, assim, nós temos muitas opções hoje para tratar, e recentemente tem havido esse aumento do número de casos mesmo, e a gente precisa entender o seguinte, eu não sei como o Covid vai reagir no meu organismo, se eu vou ter, eu não tenho nenhuma comorbidade, né? Mas pode ser que eu desenvolva uma forma grave. Então, por isso que é importante todo mundo se vacinar. Né? Assim, vocês são profissionais da área da saúde, eu vou falar para vocês como leiga que sou, né? Como uma pessoa que frequenta, enfim, o SUS, tal, onde for necessário. A pessoa pensa assim, eu vou ter Covid, mas enfim, já não está matando mais, apesar que o Leandro acabou de afirmar que tem óbito, né, relacionado. Mas o que eu fico vendo? A gente vai tendo esses problemas de saúde, se você não se cuida, parece que a sua vida vai sendo retalhada. Você vai diminuindo a qualidade de vida. Então, graças a Deus que, por exemplo, assim, não tem tantas pessoas indo a óbito, mas e aquelas pessoas que estão aí com preconceito contra a vacina, mas que têm a doença e depois fica com a qualidade de vida péssima? Né? A pessoa não consegue respirar, não consegue subir escada, fica com o pulmão debilitado, tem que fazer... Então, assim... Cai o cabelo, a memória fica ruim. Então, assim, o pós-Covid, eu trato muito pós-Covid no consultório. Cai o cabelo, a qualidade de vida fica ruim, aumenta... A memória fica ruim e aumenta demais. os casos de ansiedade e de depressão. Né? A gente sabe do poder que esse vírus tem sobre a mente. Então, é muito importante esse trabalho da gente conscientizar a nossa população de que a vacina é eficaz e é segura, né?
Evento adverso de vacina sempre existiu. Eu trabalhei muito tempo em BH no CRI, que é o Centro de Referência de Imunobiológico Especial. Então eu já lidei com reações vacinais. Mas aqui em Patrocínio, por exemplo, nesse tempo todo de trabalho da Covid, eu atendi 3 casos de reação vacinal e os 3 pacientes estão muito bem. Então, assim, existe, tudo na vida tem seu risco e seu benefício, mas o benefício da vacina supera inumeramente o risco. E o risco do adoecimento da Covid é muito maior do que o risco de uma reação vacinal. Então, a vacina é segura e a gente deve incentivar as pessoas a tomarem a vacina e não ter tabu de falar sobre isso, né? O assunto tá muito bom, a gente tem aqui uma caixinha de perguntas para Muitas perguntas. Muitas perguntas, vamos de um breve intervalo e a gente volta dentro de um minuto. Café com Saúde, com o médico Leandro César e a jornalista Leide Carvalho. Voltamos com o nosso Café com Saúde, né? Ai, que delícia. A gente fala em café, a gente tá tomando café aqui. Café Ney, Leandro, você gostou do café? Maravilhoso, gente. Um café que você toma até sem açúcar, de tão boa qualidade. Né? Porque quando o café é um café meia boca, você tem que pôr um adoçante, tem que pôr um açúcar, né? O café do Ney a gente... um barbitúricozinho ali, um açuquinha, né? E aí o café do Ney a gente toma aqui no programa sem açúcar, né? Sem açúcar é muito gostoso. E é o nosso combustível aqui do programa, que é bom, prosa boa, conversa, assunto interessante, né? E a gente tem um apoio também da Farmácia Nacional. A Farmácia Nacional, você pode entrar em contato com a Farmácia Nacional sem sair de casa. Você tem que baixar o app da Farmácia Nacional, se cadastrar e aproveitar um montão de descontos e benefícios exclusivos na palma da sua mão. Compre pelo site também, www.farmacianacional.com.br ou pelo aplicativo. E escolha retirar o seu pedido na loja mais próxima, tem várias unidades em Patrocínio, na região também, ou receber o seu pedido em casa. Essa comodidade só a Farmácia Nacional tem. Se faz bem no app e site da Nacional tem. Laboratório Biovida. O Leandro é especialista em laboratório, porque ele é o médico que mais nos pede exames. Tem essa fama, né? Não sei se é fama não, mas assim, Leandro, quando eu tive o prazer de ir numa consulta com você, eu fiquei assim, impressionada com a quantidade e o tanto de coisa que eu nem sabia. É importante a gente fazer nossos check-ups, né? Saber da nossa saúde, saber como é que tá a glicose, as vitaminas, a tireoide, né? O xixi, o cocô. Eu sempre falo com os pacientes que é muito importante a gente se conhecer. Com certeza. Não só do ponto de vista psíquico, mas do ponto de vista biológico também, né? E fazer exames de qualidade é muito importante para todo mundo. Exatamente. O Laboratório Biovida, ele abre agora sábado e domingo. Gente, isso é uma benção, abrir sábado e domingo. Porque, assim, eu sou de uma época em Patrocínio que nada funcionava sábado e domingo. Então, você pensava, meu Deus, às vezes era um exame para você diagnosticar uma doença mais rápido, um problema mais rápido. E agora, o Laboratório Biovida tem um atendimento de qualidade aos sábados e domingos, para facilidade, para você cuidar bem da sua história, né? Pra quem trabalha é excelente, assim, durante a semana, em horário comercial, não dá para fazer o jejum, mas no domingo dá, né? Aqui, você pode agendar o seu exame pelo WhatsApp do Laboratório Biovida, que é o 34, vou falar bem devagar para você anotar. 34, e você anotar no seu celular. 349-8871-1183. Então, todo mundo hoje tem um celular, pode entrar em contato lá e fazer o agendamento do seu exame para você não ficar esperando e ter aquele atendimento de qualidade do Laboratório Biovida. E hoje a gente está falando sobre saúde mental, Leandro. Que importante, hein? Você tem um monte de pergunta aí. Tem bastante pergunta. Hoje a gente trouxe nossa convidada especial, a doutora Franciele, que ela é psicóloga e ela é coordenadora da RAPS, aqui de Patrocínio, né? Da Rede de Atenção Psicossocial. Coordena os 2 CAPs, né? Sim. E dá todo o suporte aí para nossa rede SUS. Enquanto você vai olhando aí, Leandro, eu já quero fazer uma pergunta para Franciele. Franciele, a gente está falando do preconceito que envolve o Setembro Amarelo. É um mês para lembrar da importância de se cuidar da saúde mental, de tratar esse tema sem tabu, sem preconceito. E eu quero perguntar para você, quando é que eu sei que eu tenho um problema mental? Que a gente começa a falar assim, nossa, a vida não tá legal, ai, que preguiça de trabalhar, que tá tudo ruim. Assim, tô falando como leiga, né? Mas quando é que eu sei que eu tenho um problema mental? Quando é que eu devo procurar ir lá no CAPS e falar, gente, não tá... Porque você concorda comigo que você tem que quebrar uma barreira, porque eu vejo que algumas instituições, por exemplo, lá atrás, que a Paz sofreu muito preconceito, e hoje ainda tem essa questão do CAPS, quem vai pro CAPS é maluco, é doido. E aí eu pergunto, quem que não tá um pouquinho com a saúde mental meio abalada? E quanto que eu devo procurar? Como é que eu vejo isso? Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque eu fico muito preocupada com a disseminação de informações que nós temos na internet, em redes sociais, em relação a isso,
Porque a gente está vivendo uma era de autodiagnósticos, né? Todo mundo hoje fala, eu tenho TDAH, eu tenho transtorno bipolar, fulano é bipolar, né? Porque muda de humor. Então, assim, uma pessoa leiga, ela não vai estudar a fundo como funciona um diagnóstico. Então, assim, dentro da saúde mental, nós temos os nossos manuais para nós realizarmos um diagnóstico. E o diagnóstico, ele não tem que ser feito só numa conversa. É todo um trabalho que precisa ser feito para se chegar a um diagnóstico. Então, quando eu devo procurar ajuda? É muito importante a gente parar para se observar, né? Para ver como é que eu tô, tá tudo bem, e não necessariamente isso vai surgir de uma forma muito clara, né? Às vezes não é que a pessoa vai do nada ficar triste, ficar se isolando, não, pode começar assim, por exemplo, como uma pessoa que é extremamente sociável, que gosta muito de sair, ela recebe um convite, não, hoje eu não estou muito animada. Ela vem se sentindo, muitas vezes a pessoa começa a se sentir mais cansada. A partir do momento que a gente percebe que tem alguma coisa que não está legal, né? Sei lá, tô me sentindo meio esquisita, né? Tem alguma coisa me incomodando. Não tenho a mesma alegria de antes. Isso. E às vezes não necessariamente vai se dar dessa forma, né? Porque a gente tem uma variedade de possibilidades de diagnóstico em saúde mental. Então, assim, diante de qualquer incômodo, eu sugiro, procure. Pode ser que você vai chegar lá e vai te falar, não é nada, né? E uma grande preocupação que nós temos, que eu tenho enquanto psicóloga, eu recebo ali uma pessoa que me relata uma situação, a gente fala sempre que precisa descartar hipóteses clínicas, né, doutor Leandro? Porque às vezes, por exemplo, chega um caso para mim, a pessoa me relata que está tendo crises de pânico. Pera lá, mas ela já passou por uma avaliação com cardiologista, né? Porque o diagnóstico de pânico ele é feito por exclusão. A partir do momento em que a pessoa passou por uma avaliação clínica, viu-se que não tem nada, nenhuma alteração que justifique aquele quadro, aí sim a gente fala, é alguma coisa ali que não está legal nas emoções, né? Então, é importante ter esse cuidado. No primeiro momento, procurar a unidade básica de saúde, conversar com o enfermeiro, conversar com o médico da unidade de saúde, que eles vão guiando esse tratamento, né? A gente tem hoje, eu acho muito bom isso, que o atendimento psicológico online, ele quebrou barreiras. E, na verdade, o atendimento psicológico online, ele já é regulamentado pelo Conselho Federal de Psicologia desde 2018. A psicoterapia já está permitida desde 2018. Antes da pandemia, né? Antes da pandemia. Na verdade, já vem de antes, né? De 2012, nós já tínhamos a psicoterapia em caráter experimental no online, mas nós tínhamos o atendimento psicológico, o acompanhamento psicológico, que era um pouquinho diferente, era limitado a um número de sessões, e aí na psicologia a gente fala que assim, a gente não pode fazer uma previsão taxativa de resultados, né? Por exemplo, igual o médico fala, olha, você vai tomar essa medicação por tanto tempo, e aí nós vamos repetir os exames e vai estar tudo bem, né? Assim, é mais fácil. Muitas vezes, se a pessoa de fato adere àquele tratamento, ali a gente fala, né? Não, ok. Então, vai tomar, está com uma vitamina D baixa. Pelo nível que está, você vai tomar desse jeito, dessa forma, e aí vai ficar tudo bem, de fato, a pessoa melhora, né? A tendência é isso acontecer. Agora, quando a gente pensa em saúde mental, a gente não pode falar, depressão, em, sei lá, 4 meses você vai estar curado, mesmo porque na psicologia esse conceito de cura é muito relativo para a gente, né? Então, o primeiro passo é esse. Eu estou percebendo que tem alguma coisa diferente em mim, um certo incômodo. Procura, né? Eu costumo dizer que a gente precisa pecar pelo excesso, não pela falta. Porque às vezes a pessoa fala, não é nada. E aquele não é nada vai crescendo. Por quê? Porque se a pessoa, por exemplo, começa a se isolar, ela perde um suporte social, ela perde aquela alegria que ela tinha, momentos que ela tinha de lazer. E aí ela vai ficando mais triste, aquilo vai crescendo. E aí pode evoluir para um quadro mais grave, né? Então, é fundamental, eu acho legal que assim, a gente na psicologia fala muito de autoconhecimento. É um conceito que eu acho que a gente precisa ter uma certa cautela para falar, porque o autoconhecimento não é simplesmente, eu vou para a terapia para eu me conhecer, né?
Não é isso só. Eu preciso entender a minha forma de pensar, a minha forma de lidar com as coisas que me incomodam, né? Porque a partir daí, sim, eu vou me conhecer. Eu vou conhecer como eu funciono, eu vou entender quais são as minhas dores, quais são os pontos que eu preciso trabalhar em mim, né? Então, mesmo que seja para você chegar lá, e às vezes chegar a um diagnóstico clínico é muito importante, porque, por exemplo, a gente sabe que baixa de vitaminas vão ter influência direta no humor, né, doutor Leandro? Sim, às vezes um problema na tireoide. Eu já peguei paciente Sim. com um diagnóstico de depressão no consultório que estava com verminose e anemia. Então, assim, é importante isso que a doutora está falando, e eu queria chamar a atenção também dos nossos ouvintes, dos nossos internautas, para tomar cuidado na escolha do profissional que vai cuidar da sua saúde mental, né? Na rede pública, a gente já tem esse cuidado porque os profissionais, eles são selecionados, são psicólogos com CRP, né, com registro do Conselho Regional de Psicologia. Hoje a internet está aí, as pessoas conseguem conferir se aquela pessoa de fato é um profissional formado em saúde mental, porque agora existe uma moda dos coaches, né? Então existem coaches, pessoas sem formação em saúde mental, tratando saúde mental. Isso pode fazer um estrago muito grande na vida da pessoa, né? Isso, já vi casos, inclusive, de perda de pacientes por conta de terapias alternativas que não estão baseadas em evidência científica, né? Por profissionais que não têm uma formação adequada. Sim. Então, isso pode ser catastrófico, né, doutora? Com certeza. Eu acho muito importante a gente chamar atenção para isso, porque a psicoterapia não é uma conversa. É muito mais do que isso. É um tratamento. Quando eu estou ali, não é só a Franciele Pessoa, é a Franciele que tem um estudo por trás, que tem toda uma formação, uma preocupação, né? Então, o profissional, ele tem esse olhar diferenciado. Nós temos uma formação de 5 anos de graduação, mas a gente nunca para de estudar, né? Então, nós temos um embasamento, existem hoje na psicologia muitas técnicas, muitos recursos que são cientificamente comprovados para os mais diversos quadros. Então, nós temos isso. E, por exemplo, se a gente pega, às vezes, os livros de psicologia, eles não são vendidos somente para psicólogos, né? Infelizmente. Ou para profissionais de saúde mental. Eu gosto porque eu sou curiosa da psicologia, mas lógico que, claro, eu só quero para me ajudar aqui na compreensão dos temas, né? Mas tem certos livros de psicologia que a pessoa lê e começa a achar que é psicólogo, né? Então, mas vai da pessoa, da visão da pessoa, né? Porque assim, a gente tem profissionais que às vezes, quando a gente tem uma formação ali, a gente tem todo um histórico já de estudo, tem uma propriedade, eu vou olhar para aquele livro de uma forma diferente. O que a gente observa muito em pessoas que às vezes não têm uma formação adequada, é pegar ali, tem um livro, por exemplo, de técnicas da terapia cognitivo-comportamental. A pessoa vai olhar aquelas técnicas e vai selecionar. Não, vou escolher essa técnica aqui, uma pessoa que não tem uma formação adequada. Sem critério, gostei né? dessa técnica. Né? Agora, o psicólogo, ele tem uma formação, ele tem um estudo, um embasamento que permite selecionar as melhores técnicas de acordo com os quadros. Né? Por exemplo, a pessoa que está com um quadro de depressão, tem algumas técnicas que precisam ser utilizadas, que vão funcionar melhor para a pessoa, dependendo do estágio de depressão que ela se encontra. E me preocupa muito essa formação, né? Achei importante, doutor Leandro, você trazer isso, que é uma coisa acessível. O site do Conselho Federal de Psicologia, se eu quero saber se o profissional está com o CRP ativo ou não, e se ele tem um CRP, né? A gente pode pesquisar, eu posso entrar em contato com o Conselho de Psicologia, né? Conselho Regional. E o Conselho, ele tem uma vantagem de você consultar, né, com um profissional que tem uma formação adequada, porque o Conselho, ele faz a vigilância ética também da profissão. Gente, isso é muito sério que vocês estão muito falando. Importante. Porque, por exemplo, na minha área da comunicação, né, a gente tem a formação na comunicação social, jornalismo e tal. Aí eu vejo as pessoas que se arvoram a trabalhar com comunicação. O mundo é uma democracia. Ok, cada um tem, né, a liberdade para trabalhar, desde que com responsabilidade, formação e tal. Mas assim, eu vejo na psicologia, na medicina, na comunicação, as pessoas que não têm a qualificação, e aqui não é nem reserva de mercado, pelo amor de Deus, eu acho que todo mundo tem direito a fazer o que quiser, desde que com responsabilidade e que possa responder pelos próprios atos. Mas na comunicação eu vejo tragédias toda hora. Pessoas que não são da área da comunicação, mas que se arvoram a trabalhar com comunicação, provocando
tragédias na vida das pessoas. Por exemplo, você tem um paciente que sofre, você tem um parente que sofre um acidente. A pessoa vai lá e vê uma pessoa morta. Eu olho isso assim, eu fico pensando, gente, isso não é ético, isso não é sério. Porque uma coisa que a gente aprende na faculdade de comunicação é a empatia, né? Não é que aprende, você é reforçado na empatia. Porque se fosse um parente seu, você vai expor a pessoa daquele jeito. Então, assim, mal comparando, mas eu fico pensando na psicologia, o que acontece, na medicina, o que acontece. Quando alguém que não é da área vai trabalhar e quer... E hoje tem essa questão de engajamento em rede social, né? O povo tá tudo rompendo qualquer limite ético para chamar a atenção. Exato. Bom, aproveitando a gente tá conversando sobre isso, eu queria agradecer aos nossos ouvintes, nossos internautas, pelas perguntas. Sim, Tá? sim. Então, Uma bateria boa de perguntas, né? Obrigado, viu? A nossa audiência é a melhor audiência. Eu sou suspeito para falar. Não, mas não é porque a gente, assim, é o carinho das pessoas e a credibilidade, Leandro, que você tem, né? Então, muito Então obrigado. vamos para as perguntas aqui. A Maria está perguntando, doutora, como que a gente pode perceber os primeiros sinais de alguém que está pensando em se machucar ou tirar a própria vida? Certo. Muitas vezes a pessoa ela não fala, né? Ela vai ficar isolada e eu acho importante a gente desmistificar isso também, né? Tem gente que... Existe muito aquele mito de que se a pessoa quer se matar, ela vai lá e se mata, ela não fala. E pegando um gancho nisso que você trouxe, Leide, com relação à comunicação de autoextermínio, né? Sim. É importante a gente ter essa empatia. Eu fico feliz de saber que tem isso dentro da formação de vocês, né? Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente fala assim que até uma forma da gente combater da gente combater Trazer esclarecimento, suicídio, né, sobre... né? Assim, da gente esclarecer, a gente precisa ter uma forma empática de falar sobre isso, né? Principalmente na mídia, porque quantas pessoas, milhares de pessoas vão acessar os conteúdos, né? Então, assim, a gente fala que não é indicado a gente divulgar nota de falecimento, né? Eu não preciso falar assim, suicidou, pulou da ponte, fez isso. Não, por quê? Porque muitas pessoas que estão em sofrimento ali, elas podem, às vezes, elas não têm ainda a coragem, ou elas têm uma ideação suicida, mas ainda não têm um planejamento, né? E elas vão ver aquilo, o que elas vão fazer? Aí, nossa, eu não tinha pensado nisso, eu posso me matar dessa forma. É um efeito dominó. Cuidado que precisa de ter, né? Em relação à pergunta, os primeiros sinais, às vezes os sinais vão ser muito sutis. Por exemplo, como eu citei, às vezes a pessoa sempre foi muito sociável e de repente a gente está vendo que ela parece que está mais aérea, parece que ela não está ali naquele lugar. Ela vem apresentando algumas alterações de comportamento, a gente pergunta, o que foi? Às vezes a pessoa vai falar, não, só estou cansada, né? E então, assim, tem muitas pessoas que são muito, a gente fala, muito reservadas, muito fechadas, e elas não vão expor aquilo para as outras pessoas. Mas, se é uma pessoa muito próxima a mim, eu vou perceber que alguma coisa está diferente nela. Às vezes pode ser isso, pode ser que a pessoa, por exemplo, ela era uma pessoa que se alimentava bem, de repente ela começa a não comer, ou ela começa a ter uma compulsão alimentar, ou muitas oscilações de comportamento, de emoção, né? Então, assim, às vezes os sinais são muito sutis. Se a gente tem qualquer incômodo, não sei, tô achando aquela pessoa diferente. Se é uma pessoa que eu tenho intimidade, muda. O olhar da pessoa muda. Comportamentos perigosos também, né? Começar a beber demais, a dirigir sem responsabilidade, né? Esse comportamento perigoso a gente vê muito em adolescente, viu? Que tá mudando o humor, tá começando a ter um transtorno. A impulsividade. Então, bebe muito, às vezes envolve em brigas, né? Dirige com velocidade alta, né? Sem o cinto de segurança. A pessoa começa a descuidar. Uma coisa que eu ouvi recentemente fez muito sentido pra mim, porque eu sou da comunicação, sempre gosto de conversar, dar feedback, dar uma opinião, mas eu ouvi de uma pessoa que comentou o seguinte: quando alguém vem conversar com você, que seja com ideação suicida, com algum problema, muitas vezes ela não quer que você fale nada, ela só quer ser ouvida. Sim. Eu aprendi isso recentemente. Então eu sempre digo que na vida a gente está sempre aprendendo, né? E é verdade. Eu sinto isso, vocês, no trabalho de vocês, você só tem que ouvir, você não tem que ficar falando, faça isso, faça aquilo. Olha, não, é só ouvir. É só ouvir, até porque eu não sou profissional da área para
pra chegar e falar algo pra pessoa. Eu posso dar o meu amor pra essa pessoa. Isso faz sentido? Eu tô correta em pensar assim? Com certeza, faz todo sentido, porque às vezes é melhor eu só acolher, eu só dar um abraço naquela pessoa e falar para ela, você não está sozinha, do que eu falar alguma coisa que possa, de alguma forma, sem ser minha intenção, deixar a pessoa mais acuada, mais retraída, né? Então, eu acho muito legal essa visão, esse olhar humano, porque é isso que a gente precisa. Se eu não sei o que falar, às vezes a melhor coisa que eu posso falar é: você quer que eu vou com você em algum lugar? Você quer que eu te acompanhe numa consulta? Né? Às vezes é isso, a pessoa precisa sentir que ela não está sozinha. Né? E é melhor eu fazer isso, eu dar um abraço, eu falar, me disponibilizar ali, acompanhá-la numa consulta, seja com médico, seja com psicólogo, ajudá-la a procurar um profissional, do que eu falar alguma coisa que, sem ser minha intenção, pode acabar retraindo a pessoa. Acabou que a gente começou a dar a resposta da Ana Paula, nossa ouvinte. Se um amigo meu me procurar dizendo que está pensando em desistir da vida, o que eu devo falar ou fazer na hora? Certo. Ótima pergunta, hein? Excelente pergunta. Com Obrigada, certeza. Ana Paula. Muito boa mesmo, porque a gente precisa entender que, assim, muitas vezes a gente fala, nossa, eu preciso falar alguma coisa para a pessoa, né? E não é bem por aí. Às vezes é esse suporte, igual eu falei, porque as pessoas geralmente, quando elas estão nesse momento, quando elas têm uma ideação suicida, né? A gente diferencia, por exemplo, às vezes a pessoa só está ali. Nossa, eu não vejo motivos para viver, ou eu quero desistir. Eu acho que é importante a gente falar de algumas falas também que a pessoa pode ter, porque às vezes ela vai virar e falar, eu quero me matar. Mas em alguns momentos ela vai falar, nossa, eu estou tão cansada de tudo, né? Isso pode ser um sinal. Opa, tá cansada, mas me fala melhor como é que é isso, tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Às vezes de estar ali disponível é o melhor que a gente pode fazer, da pessoa sentir, eu não estou sozinha, eu tenho alguém ali comigo. Né? E como a doutora melhor. disse, se você quer que eu te acompanhe numa consulta, né? Isso. Você quer que eu marque a consulta, que às vezes a pessoa não tem força nem para marcar a consulta. E vergonha de ir no CAPS, né, por exemplo. Uma vergonha, Sim. né? Um preconceito muito grande com a saúde mental. Falando no CAPS, né? A dona Geralda, uma gracinha essa ouvinte, ela é uma querida, um abraço, dona Geralda. Ela pergunta o que é o CAPS e quem pode ser atendido lá. Certo. O CAPS, os CAPS, né? A gente tem algumas modalidades de CAPS, eu vou explicar e onde rapidamente. eles estão em patrocínio, só para as pessoas Certo. saberem? O CAPS 2, hoje ele está localizado próximo ao Colégio Irmã Gislene. Ele fica ali, na rua José Gonçalves Ribeiro, número Quase perto da 2009. Módulo aqui, né? Não é tão longe. Ali atrás do Marte Minas, né? próximo. Ali atrás do Marte Não, Minas. lá é o CAPS AD. Ah, entendi. Atrás do Marte Minas é o CAPS AD, que fica na rua daquele condomínio, né? Caminhos Sim, do sim. Cerrado, lá no finalzinho, próximo à Bebidas Marra, é o CAPS AD. Para que serve? Como que funciona? Como que é isso? Como a Leide falou, os CAPS eles vieram como uma alternativa, um serviço para evitar internações. As internações ainda acontecem? Sim, mas não como antigamente. Então, os CAPS, eles são centros de atenção psicossocial. Eles são para momentos de crise, né? A pessoa não está bem, eu não sei se meu caso é para CAPS ou não. A equipe está lá disposta a te acolher. Nós temos uma escala de acolhimento, então, todos os dias, em todos os períodos, existe um profissional de nível superior que vai acolher Inclusive você. à noite, ou à noite não, assim, tipo, à noite que eu digo de 8 da noite à meia-noite ou de madrugada, como é que é? Porque as crises, elas não têm hora para acontecer, né? Isso, não tem. Aqui hoje o CAPS 2 ele funciona somente de segunda a sexta, né? O CAPS AD ele funciona 24 horas, a gente tem um horário estendido de Isso. acolhimento, ali para o período noturno, até por volta de umas 19 horas, né? Sim, sim. Mas assim, se eu percebo que às vezes eu não estou bem, aquele impulso não está me segurando, a gente tem o pronto-socorro, a UPA, Sim, né? sim. Que a gente pode ir ali, ter um suporte, se às Tem um vezes a gente telefone percebe também que você atendimento. pode ligar, né? Tem um telefone que você pode tem ligar o Centro também. de Valorização da O Vida, CVV né? O CVV. 188. Isso. Isso, é muito bom. E até o CVV foi um dos idealizadores da campanha de Setembro Amarelo aqui no Brasil, né? Uma campanha que existe desde 2015.
Então, é muito bom a gente ver que tem isso, né? Porque a pessoa ali, às vezes, ela não tem uma rede de apoio, às vezes não tem ninguém para conversar, pode ligar. Tem gente que não tem ninguém, né? A gente vê isso claramente. Isso, tem gente que não tem ninguém. A gente tem lá no CAPS alguns pacientes, a gente tem esses casos lá, né? Que o paciente, ele não quer ter alta pelo suporte que ele tem ali dentro, e muito mais do que um suporte profissional, pela rede de apoio que ele constrói ali dentro do CAPS. Ele, muitas vezes, tem os profissionais como se fossem da família, como se fossem amigos. Mas isso é lindo de ouvir, Franciele, isso é lindo de ouvir. Que bom que o serviço público oferece esse acolhimento para as pessoas, né? Eu acho muito importante a gente ter um trabalho humanizado. Eu acho que como um todo, em qualquer área que você trabalhe, a gente precisa, né, ter esse atendimento humanizado. E quando a gente pensa em saúde e em saúde mental, eu falo, às vezes é muito mais fácil eu chegar por um quadro clínico e expor isso para o médico, né? Agora, um sofrimento, tem pessoas que falam, não, eu não posso, não, isso aí é fraqueza, não, acho que sei lá, é coisa da minha cabeça, e vai empurrando, né? Deixando aquilo ali no segundo plano. Então, hoje a gente tem aqui em patrocínio... Né? Vai só agravando, com certeza. A gente tem aqui em patrocínio os 2 CAPs, né? E existe também o CAPS infantil, que aqui nós ainda não temos, né? Para crises de saúde mental de criança e adolescente, o CAPS infanto-juvenil. E nós temos o CAPS AD aqui, que é para pessoas que estão em uso abusivo e prejudicial de álcool e outras drogas. O CAPS AD funciona 24 horas e existe um regime de hospitalidade. O que é a hospitalidade? É um regime intensivo de tratamento em que a pessoa fica lá o tempo todo, né? Ela pode dormir lá no CAPS, porque ela vai ter esse suporte para ela se isolar em um momento, e é muito importante a gente falar que o tratamento no CAPS ele é voluntário, então eu não posso forçar uma pessoa a ir lá, levar a pessoa de qualquer jeito, não. Tem que haver uma consciência daquela pessoa. Tem que ter vontade de ir, né? Porque às vezes a pessoa está assim, ela está de fato afundada ali na bebida, na droga, mas ela fala, eu queria tanto sair disso. Eu já atendi pacientes que às vezes eles chegavam na unidade básica de saúde me procurando com relatos de, nossa, eu usei droga a noite inteira, eu bebi, mas eu queria muito sair disso. Às vezes ainda sob efeito de substâncias, chegavam, não, então tá, para lá. Às vezes eles só tinham unidade de saúde como suporte, né? Então, vamos ali, vamos conversar, vamos apresentar os tipos de tratamento que a gente tem para oferecer, né? Então, assim, isso é muito importante. E para casos, e geralmente essa hospitalidade, que é esse regime intensivo, é de curta duração, de 7 a 15 dias, porque essa pessoa vai ser avaliada, vai ser medicada, vai começar um tratamento pela equipe, né, dentro do plano terapêutico singular, e depois isso vai se espaçando de acordo com a evolução do quadro, né? Aproveitando a pergunta, a Luciana, ela é professora. Um abraço, Luciana. Quais são as orientações para os pais e professores lidarem com adolescentes em crise emocional? Uma coisa que a gente observa muito nos últimos anos em relação aos adolescentes são os casos de automutilação, né? A gente tem o dia 10 de setembro, que é o dia considerado o dia de combate ao suicídio, e a gente tem o dia 17 de setembro, que é o Dia Nacional de Combate à Automutilação, né? É uma coisa assim, é um comportamento que a gente vê muito entre os adolescentes, e então, assim, geralmente isso pode acontecer na escola, né? Às vezes a pessoa está ali, ela usa alguma coisa para se agredir de alguma forma, né? Então, assim, para pais, para professores, a primeira coisa que a gente precisa entender é que aquilo não é uma forma pura e simplesmente de chamar a atenção, né? É a gente entender que tem alguma coisa ali que não está legal. Alguma coisa tem. Aquela pessoa não vai fazer aquilo como um comportamento simplesmente aprendido, né? Porque às vezes é assim, nossa, chega para conversar com um colega, com um amigo, nossa, eu estou me sentindo tão triste. Tem uma coisa que eu faço, eu vou te contar e que me ajuda, né? Geralmente o que a gente fala? Aí a pessoa vai e conta, eu me automutilo de alguma forma, né? E aí aquilo me alivia. Tem muita gente que traz os relatos de que a dor física, ela de alguma forma abafa a dor emocional, né? Mas se abafa, não estou resolvendo o problema. Então, a gente precisa... Primeira coisa, a gente precisa olhar com um olhar acolhedor. Eu não posso chegar e falar, nossa, para que você está fazendo isso? Que bobeira, né? Não, vem cá, o que está acontecendo? Né? E existe muito uma ideia de que
Se eu ficar dando atenção, a pessoa faz aquilo para chamar atenção. E se eu dou atenção, ela vai continuar fazendo. Às vezes, não. Ela tem que compreender o que está acontecendo. Se a pessoa está fazendo aquilo para chamar atenção, significa que alguma coisa ali não está legal, né? Não é simplesmente para chamar atenção se está tudo bem, não. Né? Tá, ela está precisando daquela atenção. Se ela não tem aquela atenção, e aí pode ser que isso de alguma forma faça com que esse comportamento vá se tornando algo incontrolável, vá acontecendo com mais frequência, né? Eu acho legal a gente vê isso em alguns programas de TV, algumas séries mesmo, né? A gente vê algumas divulgações de uma forma muito humanizada. Então é importante para os professores e para os pais terem esse olhar. Não, a gente precisa tomar muito cuidado, não é falar, para que você está fazendo isso? Condenando, julgando, né? Isso, não. Opa, o que está acontecendo? Por quê? Às vezes aquele adolescente ele não tem um repertório para lidar com o sofrimento, porque a adolescência é uma fase muito delicada da vida, né? Os hormônios estão Então, supitando, assim, né? existe uma questão hormonal, existe na parte psíquica uma necessidade de se sentir aceito, muito mais de se encontrar, de construir a sua própria identidade, né? Então é nesse momento aí que os pais precisam estar mais próximos dos filhos. E não é como eles são, quando eles são crianças, que a gente vai lá e fala assim, filho, faz isso, faz aquilo, né? Que a gente vai direcionando ali, que a gente vai mandando, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas que a gente vai explicando, ó, filho, é assim, você vai fazer isso. Por quê? Porque a gente está formando uma pessoa. Agora, quando a gente fala que é adolescente, se a gente fala isso, não é a melhor forma. Minha mãe, meu pai é autoritário, né? Não é a melhor forma. Claro que a gente precisa continuar dando limites, mas a forma de falar com eles muda. Por quê? Porque eles já têm um repertório diferente, eles já têm mais condições de entender algumas coisas, né? Apesar de que a gente sabe que, por exemplo, eles ainda não estão com o cérebro totalmente formado. Por exemplo, as áreas responsáveis pelo juízo de valor, elas só estão plenamente formadas por volta dos 18 anos. Eu me lembro na minha adolescência, porque o que eu vejo? A mudança. Eu tenho um filho da infância para adolescência. Na infância, você recebe ordens e é assim mesmo, porque, enfim, tem um adulto ali para tomar as decisões, ok. Só que na adolescência, principalmente para os adolescentes questionadores, não pode ser uma questão fechada para eles, tem que ser uma questão aberta. Então o pai tem que ter, e a mãe muitas vezes, a humildade de perguntar. Como é que você gostaria que fosse feito? Como é que seria? É dialogar, é conversar. Claro que a autoridade do pai e da mãe ela é necessária, mas você tem que perguntar, porque aquela pessoa ali, ela não é uma cópia, ela é outra pessoa. Sim. Então você tem que perguntar, mas por que você gostaria que fosse feito assim? Me explica. Isso exige da gente, pai e mãe, muita humildade. É humildade mesmo, de ver que tem uma pessoa na sua frente, ela não é sua, ela é do universo, como você também é, você tem responsabilidade sobre ela, mas tem que ter esse diálogo, essa capacidade de entender que aquela pessoa precisa ser respeitada. É um adolescente? Eu acho muito ruim quando começa a falar assim, aborrecente, não sei o quê, como desmerecendo o adolescente. Sim. Gente, ele é um ser humano como o outro, então você tem que respeitá-lo. É como se a gente esquecesse que a gente já foi adolescente um dia, né? Então, exatamente. Esse monte de velho, assim, chato, bobo, que pensa que tem que reprimir o adolescente, tem que conversar. E chega um momento que você tem que colocar a sua autoridade. Não, vai ser assim, por isso, porque isso é perigoso para você, assim, assim. E o adolescente quer isso. Ele gosta quando você chega e resolve a questão para ele também, né? Sim. Bom, temos mais perguntas, né? O Marcelo está perguntando, quem já tentou suicídio uma vez precisa obrigatoriamente de um acompanhamento psicológico depois? Certo. Eu acho essa palavra obrigatoriamente pesada, mas o que eu considero fundamental é, se a pessoa passou por aquilo, ela precisa minimamente ser avaliada por um profissional ou por uma equipe, né? Para a gente entender o que aconteceu. Às vezes a pessoa não tem tantas estratégias de regulação emocional, né? Eu acho que esse termo ele é muito importante, ele vem ganhando mais espaço nos últimos tempos. O que é você se regular? O que é regulação emocional? A gente, no momento em que a gente sai do sério, que a gente sai do nosso normal, a nossa capacidade de voltar ao nosso estado basal, né? Voltar a si. Então, algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade, alguns transtornos mentais geram isso, né? Mas para uma pessoa que já tem uma tentativa prévia de autoextermínio, ela precisa minimamente passar por uma avaliação, às vezes por um acompanhamento, né? Tem pessoas que tentam suicídio uma vez
por alguma questão, né? A gente fala assim que o suicídio, a tentativa de autoextermínio, não é que a pessoa quer morrer, ela quer se livrar de uma dor que ela não sabe como fazer. Então, de repente, ela precisa de um suporte. A gente fala assim que em alguns casos a gente precisa, em muitos casos, né, a gente precisa elaborar um plano para a pessoa para esses momentos de crise. Então, assim, mesmo que seja para a gente poder fazer uma avaliação, para a gente ver o que aconteceu, entender melhor a pessoa, pelo menos passar pelos profissionais, eu acho que é muito importante, sim. Né? Mesmo porque uma pessoa que já tem uma tentativa prévia de autoextermínio, a chance dela ter uma segunda é aumentada. E às vezes, se a pessoa vai tentando, ela vai utilizando meios cada vez mais eficazes para que isso de fato se concretize. E é um mito, a gente que trabalha na área de saúde escuta muito. Se a pessoa quisesse, ela tinha feito, foi para chamar a atenção. Isso é mito, né? Às vezes a pessoa ela vai tentar e uma tentativa ela acaba conseguindo, né? E o buraco que deixa na família, na sociedade é muito grande, né? Então, isso que a doutora está falando é muito importante. Obrigatório é uma palavra pesada, mas é desejável, é aconselhável, razoável, né? Assim, é importante que a pessoa continue um tratamento, né? Assim, diante de uma situação tão crítica como essa, né? Eu me lembro muito, porque eu tinha um professor na faculdade de psicopatologia, ele falava assim que você está trabalhando qualquer coisa ali na sessão com o seu paciente. Ele falou, de alguma forma, algo que possa dar a entender que ele está pensando em suicídio, que ele está com uma ideação suicida. Pode ser, nossa, eu estou cansado, eu não sei mais o que fazer, eu não Perdi vejo a alegria uma luz. de viver. Eu não me sinto alegre, eu só vejo tristeza. A gente fala assim que o suicídio está muito ligado a uma desesperança. O que é isso? É aquela dificuldade de ver uma luz no fim do túnel, de ver que algo pode melhorar, né? Então, ele falava muito isso, que quando isso acontece, quando o paciente sinalizou para a gente de alguma forma, a gente para o que está fazendo e vai trabalhar aquilo. Por quê? Uma pessoa que faz aquilo para chamar a atenção, né? Igual as pessoas comumente falam, está fazendo para chamar a atenção, quem quer se matar vai lá e se mata, não é bem por aí. A pessoa não dá sinais, ela dá sim. E às vezes de forma muito sutil, né? Então, assim, a gente precisa entender que se ela fez aquilo de alguma forma, porque ela está necessitando de uma atenção, pode ser que ela está querendo falar, alguém olha para mim, né? Me ajuda. Me ajuda, eu preciso de ajuda. E se ninguém, se todo mundo ignora, se ninguém vai ali e tenta acolher essa pessoa, o que pode acontecer? Isso reforçar a ideia de que ela não tem ninguém, que ela está sozinha. Sozinha mesmo. Né? Isso. E aí ela pode falar assim, não, então não tem mais motivo para eu viver mesmo, não. Nem fazendo isso eu estou conseguindo, né? Então, assim, a gente sabe que é um comportamento que, em alguns casos, pode significar que a pessoa esteja querendo uma atenção? Pode, né? A gente não pode falar assim que isso não acontece. Mas eu não sei se é ou não o caso daquela pessoa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou parar, acolher e tentar ver. Tentar avaliar aquilo. Aí, na dúvida, acolha, né? Com certeza. A gente está chegando ao final do programa, a gente teria, Nossa milhões de papos, cada né? conversa que eu fico pensando Cada em mais maravilhosa. perguntas. Mas eu queria fazer a pergunta da Silvana, que eu acho que dá pra gente encerrar assim com chave de ouro as perguntas. Qual a mensagem que a senhora deixa para quem tem vergonha ou medo de procurar ajuda, mas está sofrendo em silêncio? Acho muito legal isso, né? Da gente ver que tem muitas pessoas que sofrem em silêncio, sim. E nós, psicólogos, nós profissionais de saúde, nós somos regidos por um código de ética. Então, a pessoa, ela vai chegar ali, ela vai expor coisas pra gente que às vezes ela não tem coragem de expor para ninguém, né? Então, é muito comum a gente ouvir isso em consultório, nos atendimentos, a pessoa falar, o que eu estou te contando aqui, eu nunca tive coragem de contar para ninguém, né? Então, eu acho importante a gente tentar entender o outro, né? A mensagem que eu gostaria de deixar aí é, vamos ter mais empatia, né? A gente precisa, sim, se colocar no lugar do outro e prestar mais atenção, né? Ao nosso redor, porque às vezes a pessoa está ali, ela só tem a gente, né? E ela está ali naquele sofrimento, ela está passando por um momento difícil, ela não tem mais ninguém, e às vezes ela nem tem coragem de falar. Então, para a população em geral, tenha mais empatia. Para a pessoa que está em sofrimento, você não precisa passar por isso sozinho.
Você tem toda uma rede de apoio ali, você pode... Ah, mas eu não tenho ninguém por mim. Você pode encontrar esse apoio nos profissionais, né? Então, você não está sozinho. A gente tem vários profissionais aí, seja no SUS, seja no particular. Hoje em dia, a gente não tem barreiras com o atendimento online, né? Então, até eu acho legal que o Conselho de Medicina também permite hoje o online. Então, psiquiatra, eu moro numa cidade muito pequena que não tem um profissional ou que eu não me sinto à vontade porque eu fico com receio, né, de alguém ficar sabendo. Existe o atendimento online, né? Mas não deixe de procurar ajuda, você não está sozinho, né? Doutora, e a gente queria saber, assim, você tem rede social, qual que seria seu arroba, onde fica seu consultório, né? A pessoa às vezes quer consultar com você, né? Para deixar esse recado para os nossos ouvintes. Claro, com certeza. Eu trabalho com atendimento online. Então, como eu disse, eu gosto muito do online. Foi uma coisa que entrou na minha vida depois do nascimento do meu filho, né? Eu falei, eu não quero voltar para o consultório presencial porque eu quero curtir meu filho. Hoje ele está com 8 anos, quase 9, é o Gabriel. Um beijo para o meu filho. Beijo, te amo Gabriel. muito. Beijo, Gabriel. Então, assim, eu atendo online, né? Atendo pessoas de patrocínio. Eu acho que, assim, ainda é muito uma questão... Algumas pessoas têm receio. Hoje, depois de tanto tempo atendendo online, eu não vejo uma diferença significativa entre o online e o presencial, né? Eu acho legal que, assim, eu torço muito pelos meus pacientes, por todo mundo. Às vezes tem uns que estão lá do outro lado do mundo, né? O nosso conselho permite atender brasileiros que moram no exterior. Eu não posso atender pessoas de outros países, mas brasileiros que moram no exterior eu posso atender, né? Então, assim, eu trabalho com atendimento psicológico online desde que eu entrei na prefeitura. Uma coisa que foi me chamando a atenção, que foi se tornando o meu nicho, ansiedade. Trabalho muito com casos de ansiedade, transtorno de pânico, e trabalho também com questões de emagrecimento, comportamento alimentar, que também foi um boom na pandemia, né? As pessoas recorrendo à alimentação como uma forma de afago, né? Uma válvula de escape, né? Com Também. certeza. Então, meu Instagram é psi.Franciele Marques. Desculpe, eu mudei recentemente. Meu Instagram é Franciele Marques com um LY. No final, .psi. Franciele Marques.psi com LY no final. Isso, vai ser um prazer. Qualquer coisa que quiser, né? Me chame lá. A pessoa consegue marcar a consulta lá com você, né? Consegue sim. Eu atendo, como eu trabalho na prefeitura, né? Geralmente eu atendo no final da tarde, atendo à noite. É bem flexível para quem, né, tá trabalhando muito aí durante a semana, no horário comercial, consegue consultar com a doutora Franciele. Isso mesmo. Nós vamos marcar você nos cortes do programa. Vamos marcá-la. Nossa, adorei participar aqui. Achei muito legal. O programa é muito lindo. Eu sou suspeito para falar. Não, mas você não é suspeito, porque você é idealizador e você tem muita consciência. E assim, eu quero comentar com vocês, eu sou uma pessoa muito feliz, muito grata a Deus, porque a minha profissão me permite ter contato com profissionais extremamente vocacionados. A gente sente na fala, no conhecimento, no conteúdo, na energia. E assim, eu fiquei tocada com o seu jeito de falar sobre a questão da saúde mental. E eu fico pensando assim, dá vontade de ser paciente sua, porque o tanto que é legal, o jeito que ela fala assim, o acolhimento, o jeito que você fala, isso transcende qualquer livro, qualquer academia, qualquer pós-graduação. Isso é gente tratando de gente. E o Leandro tem isso também. Então, por isso que os convidados que ele traz aqui, eu fico assim impressionada. Você tem um filtro muito bom para isso, porque assim, com todo o respeito a todos os profissionais, mas tem profissionais e tem profissionais. Então, muito legal assim, a seriedade com a qual você falou e a leveza com a qual você falou da saúde mental. Eu tenho certeza que os seus pacientes saem iluminados do consultório. Porque gente, quem procura porque está com problema, saúde, né? Porque para aquela pessoa, aquele é o grande problema da vida dela. E a gente tem que ter essa dimensão, né? Então, que bom que você aceitou vir aqui compartilhar com os nossos milhares de ouvintes, internautas, e às vezes pessoas que estão lá escondidinhas, né? Numa cozinha, trabalhando, mas tá com uma dor, um sofrimento. Então, se a gente conseguir alcançar essa pessoa, que bom, né? Então, muito obrigada mesmo pela participação conosco aqui. Leandro, show, você sempre
trazendo luz para o nosso programa. Obrigado. Queria agradecer a Leide, agradecer a Franciele, a nossa audiência. Esse mês a gente está com uma programação especial no Café com Saúde, a gente vai falar sobre saúde mental. Então o próximo programa também vai ser na temática, porque é o mês da conscientização. Ótimo, eu também só tenho a agradecer. Eu fico muito feliz de ouvir isso, Leide, porque a gente não se conhecia pessoalmente, Sim, né? sim. Já te acompanho nas redes sociais, na rádio, mas ainda não te conheci, doutor Leandro, né? Eu tenho um respeito muito grande pelo profissional excepcional que é, pelo olhar humano. Eu fico muito feliz de saber disso, né? Que de fato vocês tiveram essa percepção, porque eu amo o que eu faço. Eu escolhi a psicologia, não sei se eu escolhi ou se ela me escolheu, mas eu gosto muito disso e eu acho muito importante a gente ter esses momentos. E aproveitando, eu queria divulgar aqui, né, para finalizar, que na semana que vem nós vamos estar com uma programação especial dentro dos CAPs, tá? Voltada para o Setembro Amarelo, que eu acho que assim, é uma coisa que a gente precisa assim, olhar com muito cuidado, com muito carinho, por mais que nós tenhamos ações durante todo o mês ou durante todo o ano, né? A gente precisa ter esse olhar mais direcionado para falar de forma mais aberta e acolhedora sobre isso. Então, na semana que vem, do dia 15 ao dia 19, nós vamos ter momentos de palestras, nós vamos ter oficinas, vamos ter capacitações, trabalho também com as equipes, né, voltado para isso, para esse olhar mais humano com a saúde mental e, em especial, com essa campanha Setembro Amarelo, que eu acho uma campanha tão importante. E nessa semana, o presidente sancionou uma lei, Setembro Amarelo agora é lei. E é uma coisa muito legal da gente ver, ou seja, a gente sabe que, assim, aqui a gente está num lugar muito privilegiado, o Sudeste é muito privilegiado. Nós temos, assim, nós estamos num lugar que a gente tem muitos profissionais, que a gente tem muita oferta de atendimentos, mas a gente sabe que em outros lugares, às vezes, em algumas regiões do nosso país, a gente tem esse vazio mesmo de profissionais, então... Que bom, porque aqui pra gente vai ser só a continuidade do trabalho, às vezes, né? Ou assim, um trabalho com um pouco mais de cautela. E agora, isso se tornando lei, a gente começa a falar disso em tudo quanto é lugar do nosso país, qualquer canto do nosso país. Então, assim, eu agradeço muito pela oportunidade, fico muito feliz com o convite, né? Foi um bate-papo, não foi assim... Né? Foi uma coisa bem gostosa, gostei muito de participar. E essa programação do CAPS é aberta a todo mundo ou são só o pessoal que já faz um tratamento? Como é que funciona? Certo. Dentro dos CAPs a gente está fazendo tanto com os pacientes quanto com os profissionais, não somente os profissionais que estão lá no CAPS, né? Nós estamos fazendo também um trabalho para os profissionais da rede, é um convite que está sendo estendido também aos profissionais. E a gente está fazendo também capacitações dentro das unidades básicas de saúde. Os nossos psiquiatras estão fazendo essas capacitações durante esse mês de setembro. E a ideia esse ano é o que a gente está fazendo, mas o ano que vem a gente espera conseguir ampliar essa campanha para o público em geral e fazer mais e mais ações. Leandro, e aproveitando você aqui no Café com Saúde, o SUS anunciou que vai ter vacina contra a bronquiolite para crianças? Eu tô muito feliz essa semana, eu tava brincando aqui nos bastidores, né, que a Leide foi profética no último programa, porque vai chegar a vacina da bronquiolite no SUS? Sim, né, o ministro da Saúde anunciou uma parceria do Butantan para produção da vacina para gestantes, e isso vai evitar 70 mil internações de bebês por bronquiolite no Brasil por ano, né? Então o SUS vai ofertar, já vai começar a produção da vacina contra o vírus sincicial, né, respiratório da bronquiolite, e em breve todas as gestantes receberão gratuitamente a vacina pelo SUS. Uma boa notícia, né? Uma ótima notícia. Porque a bronquiolite ela é muito prejudicial para o bebê. Isso, a gente tem casos muito severos, inclusive com casos de óbito, né, por perda, né, desses bebês por uma doença que é prevenível com vacina. Então, vacinas salvam vidas e eu estou muito feliz com essa notícia. Motivo de comemoração. A saúde pública funcionando. A todos vocês, muito obrigada pela audiência, pela sintonia e até o próximo Café com Saúde. Você ouviu na Módulo FM Café com Saúde, com o médico Leandro César e a jornalista Leide Carvalho.